Nesse vídeo eu quero falar sobre uma nova API. É um bloco aqui de CMP, de comparação, ok? Mas antes, quando eu estava baixando o vídeo, né, do vídeo anterior, quando eu baixo aqui para o YouTube, eu vou assisti-lo novamente para ver se ficou algum detalhe, se ficou como que ficou, né? E eu achei que ficou uma coisa que eu preciso explicar melhor, né? Então eu só vou ocupar um pouquinho aqui desse início, e para não ficar falando novamente, né, um vídeo inteiro sobre os assuntos anteriores, eu vou falar sobre uma nova instrução, né? Uma nova API, a CMP, mas eu só quero repassar um pouco que eu achei que ficou mal explicado, ok? É o seguinte, eu estava falando lá sobre as instruções básicas, né, no vídeo anterior. Eu fiz esse exemplo aqui que a gente conhece, né, esse contato de transição, né? Então ele é bordo de subida aqui, então quando eu tiver uma transição para cima aqui, ele vai durante um scan, ele vai ser verdadeiro, então ele vai setar esse bit. E esse aqui, bordo de descida. Aí eu tinha feito a comparação, porque eu tinha um exemplo só com um contato só normal, e eu tinha essa instrução básica aqui, NP, e essa PN. Eu disse que o comportamento era similar. Sim, quando você tem um contato, o comportamento é similar, mas é diferente, né? Eu gostaria de deixar claro isso aqui. É diferente, esse recurso não é exatamente igual a esse, porque esse aqui, quando você tem só um contato só na linha, né, igual aqui, se você colocasse um contato normal e essa instrução, beleza, vai ficar um comportamento muito parecido. Mas o problema aqui é que ela serve para que toda a lógica anterior, né, se tenha um ou dois ou três ou o que mais, o que for aqui, se tem a OR aqui, tudo. Então essa linha anterior, quando ela sai de falso para verdadeiro, né, tem uma transição de 0 para 1, aí sim ela é um scan, ela é verdadeira durante um scan. Então é toda a lógica anterior, não é apenas um contato. Um exemplo aqui, então vamos rodar esse daqui, né? Só para ficar claro que não é sempre um contato só. Você pode ter vários contatos aqui, série, paralelo, tudo, mas quando essa lógica sair de falso para verdadeiro, ela vai detectar. Isso aqui detecta nessa linha aqui, né? Nesse ponto. Quando houver uma transição de 0 para 1 nesse ponto, ela vai, durante um scan, ela vai atuar. Nesse caso aqui vai setar, mas ela vai ser nível 1 durante um scan. E essa aqui é a mesma coisa, só que quando houver uma transição de nível 1 para nível 0 nesse ponto, nesse local aqui. Então aqui pode ter uma série de contatos, uma série de combinações de lógicas diferentes aqui. Um exemplo aqui, então vamos lá. Eu estou fazendo um download aqui da aplicação. Eu compilei, fiz o download agora. Ok, vou rodar aqui. Né, nós já vimos aqui, isso aqui não preciso falar, né? Isso aqui é o que já fomos vistos. Mas aqui o que eu quero falar é só esse ponto aqui, então. Então é o seguinte, se eu venho aqui, eu coloco nível 1, ok? Nesse bit auxiliar. Se eu vir aqui, olha, colocar ele 0 novamente e colocar nível 1 aqui, essa linha, esse ponto aqui não ficou verdadeiro, né? Nenhum momento, ok? Mas se eu agora for para nível 1 aqui, ela vai sair, né? Esse ponto aqui sai de falso para verdadeiro, ok? Há uma borda subida. Então, ele detectou isso que ele detecta. Então eu posso ter uma lógica aqui com vários contatos, seja o que for. Então quando houver uma transição desse ponto de 0 para 1, um scan ela fica em 1. Então nesse caso ficou em um setor, ok? Ok, você pode vir aqui e retirar, né? E aqui é o contrário, né? Quando de 1 vai para 0, ele detecta. Mas mesma coisa, olha. Esse aqui foi de 1 e agora está para 0. Mas nada aconteceu, porque é a condição da linha, não é só de um contato exclusivamente, ok? Esse aqui foi para 1, foi para 0, nada aconteceu, porque ela iria resetar. Se ela fosse verdadeira, um scan, ela iria resetar. Ok, então eu posso chegar aqui, fazer C nível 1, fazer esse C nível 1. Qualquer um deles que for para 0 agora, ele vai detectar uma borda de descida, né? Ou esse, então eu vou escolher esse aqui. Olha lá, detectou, então durante o scan ficou verdadeiro essa linha e ela fez um reset. Então é isso que eu queria deixar claro,
porque eu acho que não ficou claro, tá ok? Então, exatamente é só isso, por isso que eu já vou colocar junto aqui para explicar rapidamente. E agora vamos para a nova API. A nova API, né, na verdade eu tenho duas... Eu tenho... Deixa eu só arrumar aqui. Eu quero explicar uma segunda. Deixa eu só tirar aqui. Ok. Então aqui eu vou tirar. Só vou tirar esses bits aqui. Eu quero colocar uma instrução aqui que ela chama zreset. Ok. É isso. Então eu vou colocar de M10 até o M12. E vou explicar daqui a pouco. Já vou explicar o que é. Aproveitando, vou fazer duas APIs novas para poder ser mais proveitoso esse vídeo, ok? Então eu vou explicar agora, eu só coloquei. Então eu estou com duas instruções, duas APIs novas e vou mostrar de onde que elas estão. Essa API de comparação, você encontra ela aqui. Então você vem nas APIs, a de comparação ela está aqui nesse segundo agrupamento aqui. Se você abrir aqui, essa Transmission Comparison, ela está aqui, ó, CMP, a primeira, ok? Então ela tem para 16 bits e ela tem a DCMP para 32 bits, né? Então ela faz a comparação. Então nós vamos ver o funcionamento, como que ela funciona aqui, ok? A outra que eu vou explicar aqui, ela é uma função de reset, ela está aqui no processamento de dados. Olha aqui no agrupamento, processamento de dados, é o zreset, tá aqui, ó, zreset. Então só para achá-la aqui. Quando você ou você procura nos agrupamentos aqui, às vezes é mais difícil, ou como eu já disse aqui, você pode vir aqui, né? Quando você não estiver online, você vem aqui, olha, você clica nesse ícone aqui, ele aparece, você pode colocar para selecionar todos os tipos. Então se você quiser ver, ó, CMP para chamar ela, então você já insere ela direto aqui no programa, tá? E aí se você quiser pesquisar a zreset, independente de grupo, ela já aparece, você pode inserir ela direto aqui. Você dá um insert, ela vai inserir na linha onde você tá, ok? Então se eu inserir aqui agora, olha lá, ela inseriu ali, mas não é onde eu quero inserir, só para mostrar, ok? Então é isso, só mostrando de onde vem essas duas APIs. Então vamos lá, vamos compilar, compilei e vou fazer um download para o PLC. E vou agora colocar online. Ó, o CPU tá em RAM, tá online. Então, como que funciona agora a função CMP? Quando ela tem essas três entradas, a CMP. Quando a entrada enable for verdadeira, ela vai fazer a comparação. Ela compara esse dado com esse dado aqui, ok? E vai colocar o resultado nos 3 bits, nesse bit e no segundo consecutivo aqui, nos dois consecutivos, quer dizer, o M11 e o M12. Então ela usa 3 bits aqui. Esse que você coloca, o M11 e o M12 consecutivo, para colocar o resultado. Se esse valor de S1 for menor do que o S2, ok? Ela vai colocar, olha, o bit dela, vamos fazer. Esse valor agora é menor, não é? Ó, esse valor aqui, ó, deixa eu colocar um valor aqui, só forçar um valor pra gente fazer diferente. Vamos fazer um valor igual primeiro. Ok? Ó, coloquei o valor igual, ok? Mas eu não tinha habilitado ainda a função. Quando é igual, o bit M11 vai ficar em 1, o M10 e o M12 vai ficar em 0. Então, ela usa sempre o resultado nos 3 bits. Olha, eu vou forçar aqui, vou colocar em 1, ela vai fazer a comparação. Ela comparou esses dois dados aqui e o resultado acabou atingindo aqui um bit de reset, mas eu vi que ele está em nível 1. Por quê? Ele diz que é igual, ok? Então, quando ele é igual, aí tranquilo. Então, se eu fizer que a linha enable dessa comparação seja falsa novamente, ela armazena o resultado ainda. Por isso que eu tenho um reset aqui, olha. Então, eu vou resetar de novo para eu fazer uma nova comparação. Ó, resetei. Então, resetei de novo. Então, vamos supor que esse valor agora, novamente, ele seja menor, né? O valor S1 é maior do que o S2, ó. Então, se eu fizer ela enable, o que aconteceu? O M0, ó lá, quando esse valor, se o S1 for maior que o S2, esse bit aqui vai para 1, ó lá, o primeiro aqui, ok?
E aí você pode colocar ele em 0 aqui novamente e ele mantém o resultado, só se você resetar. Então, como é que funciona essa instrução aqui? Ela também é um reset também. Olha, eu fiz um outro bit auxiliar, a função zreset é um reset, só que você coloca quais são os bits que você quer resetar aqui, ó. Eu quero resetar consecutivos, tá? Do M10 ao M12, quando isso aqui for verdadeiro. Então, as duas formas de reset, só tô mostrando, aproveitando, explicando a nova API, mas que ela tem um efeito similar, assim, o mesmo comportamento que isso aqui. Então, olha o que acontece. Vamos fazer o reset por agora, por aqui, então. Coloquei nível 1, ó, verdadeiro, que ela resetou M10, M11, M12. Ela reseta, é assim que ela faz. Então é interessante conhecer porque ela é algo similar a isso aqui. Você usa aqui esse bloco para substituir esses 3 resets aqui, ou mais, se for, ok? Então você coloca uma única quando é consecutivos. Então vamos agora fazer que esse número aqui for maior, né? Se esse número agora for 7, porque primeiro foi 5, depois foi 0, agora é maior. Então o que vai ficar em nível 1 vai ser o M12, né? Dizendo que é maior. Então aqui, menor, igual, maior, ok? Então vamos fazer verdadeiro a linha de comparação. O que acontece? Olha lá, o bit M12, ok? Tá em 1. Então por mais que eu force aqui novamente que seja falso, ele fica o resultado. Eu posso fazer o reset por aqui, que eu estou resetando os 3 bits, né? Ou reset dessa forma, usando a nova API que eu mostrei para você, o zreset. Então, é assim que trabalha essas duas novas APIs de comparação, ok? Então, ela tem os 3 bits de saída aqui do D, né? Do destino. Então, eles usam para quando é menor, quando é igual, o próximo, e quando é maior, o último aqui, dos 3 bits aqui, ok? Consecutivos, ok? E o reset aqui, você reseta também bits consecutivos. Você pode colocar mais, eu coloquei os 3 porque é os 3 envolvidos, mas poderia ser 4, 5 ou 6 consecutivos, o que for. Você coloca aqui M20, né? Todos do M10 ao M20 vão ser resetados. Então é mais fácil do que você ficar colocando um monte de bobinas assim em reset, né? Vai ficar mais enxuto, mas o efeito é o mesmo, ok? Você pode resetar bits consecutivos dessa forma, usando zreset. Então é isso. Essas são 2 novas APIs e eu só quis repassar o que eu achei que ficou um pouco a desejar sobre instruções básicas. Quando eu tenho essa instrução básica aqui, NP, que é a transição de 0 para 1, ou PN, a instrução básica PN, sim, mas ela avalia nesse ponto aqui a lógica, a transição nesse ponto. Então pode ter vários contatos, pode ter uma associação, umas lógicas aqui, ou AND, o que for. Mas o que importa é nesse ponto onde ela está inserida, que ela faz análise se vai ter transição ou não, ok? E aí, dependendo do tipo dela, se houver uma transição de 0 para 1, que nem tem esse tipo aqui, ela vai detectar. Então vai ficar um scan em 1. Se essa aqui detectar uma transição de 1 para 0, nesse ponto ela vai ficar um scan em 1 também, ok? É isso. Agradeço a atenção. Muito obrigado.